Paz, igreja, amém? É uma grande responsabilidade sempre, porque a noiva é do Senhor e o alimento quem deve trazer é sempre o Senhor, o Espírito Santo. Então eu estendo a oração da pastora Roberta para que eu venha diminuir e o Senhor venha falar conosco através da palavra, que seja Ele, somente Ele, nada além dEle. Porque nós estamos aqui por Ele, nossos ouvidos estão atentos e ansiosos, o nosso coração anseia por ouvir do nosso amado e que seja Ele, o Espírito Santo, a nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor. Essa história é uma história muito conhecida por todos nós. Quando Pedro decide andar, pede ao Senhor para andar sobre as águas. E se a gente volta um pouquinho antes, no capítulo anterior, nós vemos que os discípulos haviam acabado de presenciar, de ver um milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, em tantos alimentos que conseguiram alimentar uma grande multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E se não bastasse 5 pães e 2 peixes alimentarem essa multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios. E ali o texto ele começa dizendo, no capítulo 14, no versículo 22, que imediatamente após esse milagre acontecer, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem na frente dele. Jesus insistiu para que aqueles homens se apartassem dele e fossem para aquele barco, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Existem situações que nós não compreendemos, mas que foi o próprio Deus que nos colocou nelas. Os discípulos não queriam se afastar, porque se a palavra diz que Jesus insistiu, significa que os discípulos não queriam se afastar de Jesus. Mas Jesus insistiu e os colocou naquele cenário que nós acabamos de ler. Jesus, em sua soberania, em saber todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, ele gerou aquela situação que ensinaria os discípulos e ensinaria eu e a você
algumas lições preciosas sobre o que a sua presença representa para nós. Sobre a necessidade de estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor, reconhecer essa voz e obedecer. Sobre a fé para fazer o que ninguém jamais fez. E a humildade para reconhecer que nós precisamos da ajuda do Mestre, quando o medo nos paralisa e nos faz afundar. Jesus nos ensinou sobre a dependência dele. No versículo 23 diz: assim que mandou o povo embora, ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Jesus ficou sozinho para orar, e o nosso Jesus ensinou o poder, a necessidade, a importância de se orar no secreto. Jesus não precisava disso, mas ele nos ensina o poder do secreto, e ele tinha uma rotina de oração. Não era a primeira vez, não foi uma única vez em que nós lemos na Bíblia que Jesus se apartava dos discípulos para orar. Jesus, ele tinha momento de secreto com Deus, mesmo sendo o próprio Deus. E Jesus nos ensina que a oração em unidade na igreja é uma bênção, é essencial a nós como corpo em unidade, mas que o Senhor nos espera nesse secreto. No versículo 24 diz: todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Estar longe do nosso Jesus nos leva a situações de dificuldade. Nos distanciar do nosso Senhor nos leva a passar por tempos de mar bravio, tempos de dificuldade, de tempestade, e não é um vento que ajuda o barco a ir para frente. Não é aquele vento que vem, que ajuda o barco a avançar naquele mar e sopra na vela e o barco vai mais rápido. Não, o vento é um vento contrário ao objetivo, ao alvo e ao destino que o Senhor tem para mim e para você. O significado da palavra fustigado significa que aquele barco estava sendo maltratado, sofrendo um grande castigo, estava sendo golpeado e agredido. Quantas vezes na minha e na tua caminhada, quando nós dizemos não para o Senhor, ou até mesmo quando nós dizemos sim, mas estamos nos afastando do Mestre, nós vemos que o nosso barco está sendo fustigado, a nossa vida está passando por dificuldades, pelo simples fato de estarmos longe do Senhor. O Senhor, Ele nos chama para perto. O Senhor, Ele nos chama para a presença dEle. E eu creio que essa situação, o Senhor permitiu para nos ensinar essas palavras. No versículo 25 diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. A palavra não diz que os discípulos clamavam por Jesus. A palavra diz aqui apenas no texto que lemos que eles estavam passando dificuldade, estavam longe do Mestre e não chamaram pelo Senhor. Mas na quarta vigília da noite, mesmo sem ter sido chamado, o Senhor vai até eles. Jesus sabe do que eu e você precisamos antes mesmo de eu e você abrirmos a nossa boca. A quarta vigília da noite ocorria entre as 3 e as 6 da manhã, pouco antes do amanhecer. Era considerado a última vigília e marcava o fim da escuridão e o início de um novo dia. É por isso que o salmista diz em Salmo 30, versículo 4: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Jesus é a
luz, é o romper da aurora. Ele ilumina a escuridão quando ele chega, a luz e a alegria. Jesus é a própria luz, Jesus é a própria vida. Não importa o quão escuro esteja o teu ambiente, não importa o quanto escuro estejam os seus dias, não importa em quão densas trevas você se encontre, Ele é a própria luz. No versículo 26, a história continua. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. O medo pode chegar até mesmo em quem caminha com o Mestre. O medo pode chegar até mesmo em quem caminha, quem ouve a voz e reconhece a voz do Mestre. A palavra diz que eles ficaram atemorizados e gritavam de medo. Não era um medo simples. Eles ficaram amedrontados. Eles gritavam em desespero. Homens adultos, pescadores experientes, que tinham o costume de pescar naquele horário. Eles tinham o hábito de estar no mar nas madrugadas, porque os pescadores iam para o mar nas madrugadas. Homens maduros, formados, experientes, amedrontados de medo. O medo nos faz esquecer quem somos, esquecer o que sabemos e a quem pertencemos. O que tem te trazido medo? O que tem feito você e eu esquecermos o que nós já conhecemos? O que tem feito você esquecer quem você é e de quem você é? Mas quem caminha com o Mestre tem resposta dele em meio ao medo e à aflição. No versículo 27, a palavra diz que imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A resposta do Senhor veio de imediato, não teve demora. Quando Jesus identifica que os seus discípulos estão com medo, imediatamente ele responde. Se nós lermos mais uma vez o texto, nós vamos ver que a palavra imediatamente ela é usada repetidas vezes. Ele está pronto para responder a mim e a você no nosso clamor. Nós precisamos estar sensíveis e disponíveis à tua voz, atentos, porque Ele responde no imediato. No versículo 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que eu acho lindo é que Pedro, ele conhecia o Mestre, ele sabia, era um homem que andava com Jesus, conhecia a voz dele, mas ainda pergunta: se és tu? Como alguém que anda com o Mestre, como alguém que caminhava com Ele, que escutava a sua voz, porque eu e você, nós conhecemos o Senhor, de orar, de sentir a sua presença, sim, de ouvir muitas vezes Ele falando conosco, mas aqueles homens tiveram a oportunidade de andar nessa terra com o nosso Jesus. Eles talvez sabiam até o cheiro que Jesus tinha. Eles sabiam como Jesus olhava, como Ele falava, qual era o seu tom de voz, como Ele até mesmo dava risada. Eles sabiam tudo do Mestre. Mas Pedro pergunta: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. As aflições e o medo nos impedem de discernir a voz do Senhor. Quando nós temos medo, nós ficamos cegos e surdos. É como se uma nuvem nos cobrisse. É como se houvesse algo tirando a nossa sensibilidade, a nossa sensatez, o nosso raciocínio lógico. Mas o Senhor nos chama a não parar, a insistir. O medo não pode nos impedir de continuar buscando a voz e o discernimento do alto.
Pedro, ele não simplesmente coloca os seus pés naquela água. Ele tem a ideia de ir até Jesus, mas antes ele pergunta ao Senhor se ele pode ir. Não é uma fé motivada pela emoção. Pedro, ele mostra a nós uma fé racional. Porque antes de ter a atitude de fé, que ele está no seu pensamento, ele questiona a Jesus se ele pode ir até Jesus. Às vezes podemos estar colhendo algo da nossa fé que parecia ser uma fé, mas na verdade era algo do nosso emocional. Nós precisamos aprender com Pedro que sim, nós temos que ter uma fé que faz o sobrenatural o impossível, que faz algo que ninguém nunca fez. Mas nós precisamos fazer isso debaixo de uma direção, debaixo de uma orientação e uma ordenança do Mestre. Então, no versículo 29, então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro decide obedecer e faz o que nenhum outro homem fez na história. O que nenhum outro discípulo conseguiu. Pedro conhecia o mar. Provavelmente Pedro sabia aproximadamente em qual profundidade o barco estava. Ele sabia o que significaria colocar os seus pés para fora daquele barco. Pedro era um pescador experiente, não era um menino. Pedro, ele sabia que se ele colocasse os pés para fora daquele barco, que ainda que fosse um cenário de mar bravio, havia uma estabilidade sobre os seus pés. E Pedro decide tirar os pés daquilo que é sua zona de conforto e colocar os pés em um lugar, em um ambiente, em um território, em um solo, entre aspas, instável. Pedro, ele decide obedecer à voz do Senhor. Talvez o cenário em que você está lhe pareça contrário e desfavorável àquilo que o Senhor está te direcionando a fazer. Talvez a direção que o Senhor te deu vai contra tudo o que você conhece, o que você sabe da tua experiência de vida ou experiência profissional, ou até mesmo experiência ministerial. Mas talvez você pense: se eu tomar essa atitude, o resultado não vai ser favorável, o resultado vai ser desastroso, o resultado vai ser uma consequência de problemas que eu vou ter que administrar, será prejuízo. Mas se o Senhor te deu uma direção, se o Senhor te deu uma palavra, ainda que contrária ao que você conhece, confia e obedece, porque Ele tem novos caminhos para fazer você trilhar. No versículo 30 diz que, todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, antes de entrar naquele barco, viu o milagre acontecer. Pedro, dentro do barco, num cenário desfavorável, acha que vão sucumbir. Pedro identifica a voz do Mestre e pede para ir até ele, e pela fé ele caminha sobre as águas. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a situação ao seu redor, ele começa a afundar. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Os nossos olhos precisam estar naquele que nos chama para uma direção. Se nós olharmos para o cenário ao nosso redor, nós não iremos conseguir. Se nós olharmos para aquilo que é a nossa capacidade humana de fazer, nós não conseguimos. Volte hoje a olhar para Jesus. Volte os seus olhos para o Mestre. Salmo 121:1 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guarda você de todo mal, guarda a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Nós não podemos andar por vista, porque a nossa mente, a nossa visão humana, ela é limitada. Se Pedro tivesse feito cálculos ali pelo seu racional, ele não teria tirado os pés de dentro daquele barco. Se Pedro tivesse calculado pela sua lógica humana, ele jamais teria saído de dentro daquele barco. Nós não podemos, se nós queremos viver algo diferente no Senhor, nós não podemos andar por vista. A nossa fé, ela não pode ser baseada no que os nossos olhos veem, mas naquilo que nós cremos. Os nossos olhos não podem nos fazer perder a nossa fé. O que está a mim e a tua volta, seja diagnóstico médico, seja uma porta que se fechou, seja ali um direcionamento de alguém que não teve o discernimento do Espírito Santo, seja uma situação financeira, seja uma situação dentro da sua casa, seja algo tudo desfavorável, tudo fora do lugar. Talvez você chegue e você pense, mas você não sabe como está a minha casa, você não sabe como é. Eu estou aqui nesse culto hoje, mas quando eu chegar lá, está tudo fora do lugar. Você não sabe como vai ser a minha semana. O Senhor, Ele nos chama para andar por fé e não por aquilo que nós vemos, porque a nossa situação, os nossos cenários não determinam o nosso destino. A última palavra vem do Senhor. Em 2 Coríntios 5:7, 2 Coríntios 5:7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que nós não podemos ver. A fé é sobre o que eu não posso ver, não é sobre aquilo que eu vejo. A fé é sobre aquilo que eu não enxergo com os meus olhos. Eu já contei aqui recentemente sobre o novo trabalho. E eu olho aquele cenário, eu falo, Senhor, foi o Senhor quem me colocou aqui. Porque pela minha capacidade humana, pelo meu conhecimento, antes mesmo de eu aceitar, eu fui olhar as pessoas que estavam naquela empresa. Olha como nós somos. A gente quer investigar. E aí eu vi pessoas com faculdades renomadas, pessoas com cursos importantes, com fluência em outras línguas. Falei, Senhor, como que eu vou entrar num lugar desse? O Senhor sabe aonde eu estudei, o Senhor sabe da minha capacidade. Como eu não queria nem continuar o processo, que eu falei, Senhor, eu vou passar vergonha lá, porque eu não tenho capacidade de estar lá. Se nós olharmos pelos nossos olhos, se nós olharmos a nossa capacidade, realmente para nós é impossível estar em alguns lugares, é impossível viver algumas situações, é impossível receber alguns milagres. Quando nós fomos comprar o nosso apartamento, o nosso nome estava sujo, nós não tínhamos condições nenhuma. O corretor perguntava quanto que vocês têm para dar de entrada, a resposta era 0, a gente não tinha, a gente lutava para pagar as contas. Mas o Senhor proveu, o Senhor mexeu, operou,
para limpar o nosso nome, para ter dinheiro para dar de entrada. O Senhor fez, usou pessoas. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu poderia pedir, mas eu falei: Senhor, eu não quero pedir, porque se for para o Senhor usar essa pessoa, o Senhor vai tocar no coração dela. Poucos dias depois, ela me procurou para perguntar se eu queria um valor para dar de entrada no apartamento. O Senhor quem faz, é o Senhor quem faz. E eu estou contando aqui porque a honra e a glória é dele, é ele que faz. Não é na nossa capacidade, não é porque a gente é melhor ou pior, é ele, é a graça, é a misericórdia dele que nos cobre. Quando eu e o pastor Paulo fomos casar, eu era estudante de fisioterapia. O pastor Paulo trabalhava, mas com um salário que, glória a Deus, não era fácil. Ajudando na casa dele, a mãe dele. Eu creio que um dia ele vai contar mais. O pai dele com problemas de alcoolismo, não ajudava. Ele precisava sustentar a casa, ajudar no sustento da mãe. E sem condições de fazer o casamento. Mas o Senhor, ele já tinha tudo preparado. Eu lembro que nós nos noivamos e foi algo que hoje eu olho e falo: Jesus, olha, a gente era doido mesmo. Porque nós marcamos a data do casamento para dali a 3 meses. Eu sem trabalhar, estudando, não pagava minha faculdade. Quem pagava era uma tia que pagava para mim. Não tinha nem como falar: vou parar de fazer a faculdade, vou usar o dinheiro. Não, porque nem o dinheiro da faculdade que era paga saía de mim. Nem isso eu tinha. E ali, 3 meses para casar. 3 meses. Deus preparou tudo, a gente ganhou tudo, vestido, aluguel de roupa, calçado, até a lua de mel Deus preparou, que a gente não tinha condições. Os irmãos ofertaram no dia do casamento, e a oferta a gente conseguiu fazer uma viagem. Deus, ele faz, ele opera. O nosso papel foi obedecer, ter fé e seguir. A gente tinha a data do casamento. E eu lembro que o pastor Paulo é sempre muito calmo. Eu sou a pessoa que fica desesperada. Ai, meu Deus, está chegando a data, cadê? Não aconteceu, e a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ele falava: calma, Jesus vai prover. Eu falava: mas Jesus vai prover, mas Jesus da onde? Deus preparou tudo. Eu queria casar no sítio, Deus preparou o sítio. Deus preparou tudo. Ele faz. Mas para isso, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós não iremos vencer, romper no sobrenatural. Se nós nos limitarmos naquilo que nós vemos, e eu volto a dizer, eu não estou falando de uma fé irracional. Pedro perguntou a Jesus antes de tirar o pé do barco. Mas as circunstâncias não podem definir a nossa fé. Se fosse pelas circunstâncias, não seria fé. Crer quando tudo está bem, crer quando nós temos o dinheiro na conta para fazer o que a gente quer, é algo natural. A fé é o sobrenatural que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Quando nós cremos, quando nós vivemos o sobrenatural, o nome do Senhor é glorificado. E Ele tem para fazer os mesmos milagres que Ele fez outrora. Só que às vezes os nossos olhos estão tão fitos, tão fixados nas coisas dessa terra, naquilo que a gente consegue, o que a gente não consegue fazer, naquilo que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Essa vaga, a descrição da vaga em que eu estou hoje, eu estou falando porque foi algo recente que o Senhor fez, e pela misericórdia dEle que eu estou lá. Precisava ter inglês fluente. Eu não tenho inglês fluente. E eu falei para a recrutadora: olha, eu não tenho inglês fluente. Se é um critério que eu vi lá na descrição, então eu não vou poder participar. E aí Deus já tinha tudo preparado. Ela falou: não tem problema, a gente quer seguir com você mesmo assim. Eu não menti, eu não falei que eu tinha algo que eu não tinha. Eu falei que eu não tinha, mas o Senhor já tinha preparado. Ele faz, Ele abre porta onde não tem porta.
Ele abre, Ele muda o cenário, Ele faz, coloca o nosso currículo na frente, coloca o nosso nome na frente ali, das circunstâncias, da cirurgia, seja o que for, do vestibular, eu não sei, Ele faz quando Ele quer, Ele faz. O pastor Paulo esqueceu de comentar, que quando ele foi na última consulta, o médico perguntou para ele, como que você conseguiu estar aqui? Porque essa vaga, ela é reservada para pessoas importantes, para pessoas diferenciadas. Como que você conseguiu estar aqui dentro? Foi o Senhor quem colocou. Nós não pedimos nada. Deus usou aquele rapaz para fazer tudo. Nós não chegamos nele e perguntamos, você conseguiria? Não. Deus usou, Deus fez como Ele queria. E ninguém consegue entender o que o Senhor tem para fazer. No versículo 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro pede socorro a Jesus, imediatamente ele o ajuda. Em Isaías 59:1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Quando Pedro reconhece a sua dependência do Senhor, e fala, Jesus me salva, Jesus vem de imediato. Jesus nos ensina, Pedro nos ensina que nós precisamos estar nesse lugar de dependência do Senhor. Não importa o quão especialista nós somos em algo, o quanto estudamos, o quanto experiente nós somos, dependa do Senhor. Esses dias, o pastor Paulo foi na reunião das crianças da escola, e a nota do Paulo Davi tinha caído em algumas matérias e em matemática, que ele sempre foi muito bom. E há alguns tempos atrás, num período de prova, eu estou sempre cobrando, e aí, já estudou? Ele falou assim, o Paulo Davi, é prova de matemática, tá tranquilo, eu sou bom, eu sei. Eu falei, tá bom filho, só que assim, estuda, porque é melhor você estudar, para você não ser pego de surpresa. Consequência, a nota dele abaixou. Como o pastor Paulo disse para ele, excesso de confiança, né? E aí eu ensinei para ele, eu falei, filho, não importa quão bom a gente acha que a gente é em algo, não importa quão experiente nós somos, nós dependemos do Senhor. Porque o pastor Paulo começou a conversar com ele, a gente perguntou a mesma pergunta que estava na prova, ele respondeu certo para nós, rapidamente. Nós fizemos a pergunta e rapidamente ele respondeu, ele sabia a matéria. Por que que ele não conseguiu fazer na prova? Distração, excesso de confiança, quis fazer tudo rápido porque achava que sabia, não prestou atenção e fez errado. E aí eu falei para ele, filho, a partir de agora, quando você pegar a prova na mão, você vai orar. Você vai estudar antes, porque você tem que fazer a sua parte. E você vai orar e você vai falar, Espírito Santo, me ajuda nessa prova, me ajuda a não ficar distraído, me ajuda a ler, a entender, a lembrar o que eu estudei. Pede ajuda ao Espírito Santo. E eu falei para ele, filho, o dia inteiro no meu trabalho, chega alguém e pergunta, Gi, tira uma dúvida. Eu já estou aqui, na minha mente, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a responder. Porque não importa o quão experiente nós somos, não importa, quando o Senhor, Ele quer abater, Ele abate. Não adianta nós sermos arrogantes e acharmos que nós sabemos muito, nós conhecemos muito, nossa, como nós estamos num cargo importante. A arrogância, a soberba não nos faz avançar. Em Tiago 4,6 diz, todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe ao arrogante, mas concede graça aos humildes. E em Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós precisamos ter a nossa dependência total no Senhor.
Não são os homens que fazem nós caminharmos nos caminhos que nós queremos trilhar. A gente pode até conhecer pessoas importantes que podem nos colocar em lugares altos. Mas quem permite para eu e você que conhecemos, que somos dele, é ele quem permite, é ele quem faz. E não depende dos homens, depende dele. Eu lembro que mais uma vez nessa vaga, gente, o processo do processo seletivo foi longo, foram muitas entrevistas, muitas coisas. E teve um momento que a recrutadora falou, você tem como alguém como se diz? Te indicar, falar sobre você? O universo onde eu trabalho é muito pequeno. Se eu não conheço uma fisioterapeuta que trabalha na área da estética, pelo menos eu conheço alguém que conhece ela. Porque a gente se conhece muito, é um universo bem pequeno, bem restrito. Quem trabalha com laser, principalmente, é algo bem assim, todo mundo se conhece. E aí eu falei para ela, não tem como, porque quem poderia falar comigo trabalha onde eu estou trabalhando. Se eu falar, olha, você me indica para uma outra empresa, já vão saber que eu quero sair de lá, e todo mundo sabe que eu trabalho lá, eu vivo postando coisa, não tem como. E aí eu fiquei, Senhor, acho que não vai acontecer, porque eu dependo de alguém falar de mim lá. Alguém precisa dar bom testemunho de mim. E eu fiquei pensando, orando, e já falei, ai Senhor, tudo bem, amém. Acho que não é para ser mesmo, porque, gente, durante essa situação, quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, acho que não é para ser mesmo, está tudo bem. Ah, mas Senhor, acho que não é para ser mesmo, está tudo bem. Eu estou bem lá onde eu estou, mas o Senhor queria me tirar de lá. Foi o Senhor que me tirou de onde eu estava. E aí a recrutadora voltou e falando, Gislaine, fica em paz, porque não vai precisar, eu vou fazer de outra forma, não vai precisar ninguém falar de você. Deus às vezes faz que não precisa você depender nem de homens para falar a teu respeito, porque é Ele quem fala a teu respeito para te colocar onde Ele quer. É Ele quem fala, é para mostrar que foi Ele que fez. Não dependeu de mão humana, nem mesmo a minha, porque como eu falei, se fosse para olhar na minha capacidade, eu não tinha condições de estar lá. Quantas pessoas tem ali que são tão mais capacitadas do que eu? Tão mais, mas o Senhor faz. A dúvida nos faz perder o extraordinário de Deus. Jesus já tinha dado direção e comando para Pedro. Pedro já tinha dado seus primeiros passos sobre o mar. Mas ele deixou a dúvida entrar no coração. Ele já havia vivido parte do milagre. Ele já estava dentro do milagre, inserido no milagre. Mas se deixou levar pelo cenário contrário e perdeu a oportunidade de concluir o extraordinário. Não deixe a dúvida te tirar do caminho que Jesus já te deu. Não deixe a dúvida te fazer esquecer os primeiros passos que você já deu dentro do milagre. Muitas vezes o milagre já começou. Nós já estamos andando dentro dele, vivendo dele, desfrutando dele. E o diabo quer nos fazer desistir, duvidar, parar, voltar atrás. O diabo queria fazer Pedro voltar para o barco correndo. Duvidar e afundar e retroceder, voltar ao ponto de partida. O diabo quer fazer a gente ter medo de sair do barco novamente, voltar para onde a gente estava. Creia na palavra do Mestre. Creia no que o Senhor já começou a fazer na sua vida. Não duvide, creia somente naquilo que Ele já está fazendo. No versículo 32 diz que assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. Jesus não abandona eu e você em meio à aflição. Assim que os dois entraram no barco, a fúria do vento e do mar cessaram. Quando Jesus entra no nosso barco, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa causa, na nossa história, a bonança, o vento cessa, a calmaria chega. Talvez a tempestade está dentro de você.
Talvez as ondas que estão te afligindo são os teus próprios pensamentos. Talvez são pensamentos turbulentos, mas Salmos 42:11 diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Em Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins dos montes, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O salmista, ele ora canções, ele canta orações, eu não sei qual a expressão certa. É uma oração, algo que sai da alma. E muitas vezes assim está o nosso coração, angustiado, preocupado. Mas mesmo o salmista angustiado, preocupado, ele ministrava para ele mesmo: aquietai, espere em Deus, ó minha alma. Porque ele sabia a quem ele servia, ele sabia a quem ele pertencia. Em outras versões, em Marcos, na verdade no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 51, que conta essa história também. Marcos 1:51 diz: então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos, afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Marcos relata que os discípulos ficaram pasmos, assustados com aquilo que viram. Pedro andando sobre as águas, porque o coração deles estava endurecido. Eles não haviam entendido o milagre anterior, a multiplicação, quem dirá alguém andando sobre as águas. Eles caminhavam com o mestre, sabiam que ele fazia milagres, e mesmo vendo tantos milagres, ainda se surpreendiam, como se não acreditassem que ele pudesse fazer aquilo. Quantas vezes eu e você já vivemos tantos milagres no Senhor, tantos sinais, tantas coisas que nós pudemos ver na vida de outros, mas também na nossa vida, durante a nossa caminhada com o Senhor. E parece que às vezes a nossa fé ainda é tão pequena, mesmo diante de tantos milagres que nós já vemos. Às vezes parece que nosso impossível, nosso problema, o nosso gigante é tão gigante que a nossa fé não consegue alcançá-lo. Mas Jesus disse, Mateus 17:20, e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá,
e ele passará, e nada vos será impossível. Não é por minha causa, não é por sua causa, não é por aquilo que nós podemos, sabemos ou conseguimos, não é por aquilo que nós podemos fazer por Ele, não é por merecimento, é Ele quem faz, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. O Deus que fez o mar se abrir, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que cura paralítico, o Deus que faz o sol retroceder, o Deus que faz ali o olho se multiplicar nas botijas, o Deus que faz a menina levantar, a menina levanta, o Deus que faz ali o velório estabelecido ter que cessar porque a vida entrou, o Deus que opera milagres e maravilhas na Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Ele ainda faz. O Deus que faz um exército inteiro se acabar entre eles para que o seu povo não precisasse guerrear. É o mesmo, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele quebra cadeias, Ele transforma cenários, Ele muda história, Ele é Deus. Lamentações de Jeremias 3:21. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traz à memória o que Deus já fez na tua vida. Revive o milagre que você já viveu. Revive. Nem que você precisar escrever isso para você lembrar em detalhe o que você já viveu, o que Deus já fez na tua vida. Deus já se mostrou a você o que Ele pode fazer. A nossa fé agrada ao coração de Deus. E ela é necessária, é indispensável, porque em Hebreus 11:6 ele diz isso para nós. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Ele é real e recompensa aqueles que se separam para Ele. O que a mulher do azeite e da farinha e a mulher do fluxo de sangue tinham em comum? Elas não olharam para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Elas decidiram romper com o natural para viver o sobrenatural. Como que você, pegando uma botija e deitando sobre outras botijas, poderia minar, gerar azeite? Como que isso poderia naturalmente acontecer? Como que uma mulher, tendo ido a tantos médicos, poderia ser curada somente por tocar na orla de uma veste? Isso é impossível, impossível até mesmo nos nossos dias de hoje. Não importa quão a medicina avance, não importa quanto a tecnologia avance, é algo impossível de se acontecer. Elas acreditaram em algo extraordinário e impossível, fora do natural. Uma decidiu ouvir a voz do homem de Deus, a orientação dele e obedecer. A outra decidiu ser direcionada por Deus, mesmo sendo contrário ao que a lei e os costumes da época diziam, porque ela não poderia sequer chegar perto dali. Para viver o milagre, eu preciso ouvir a palavra do Senhor, receber a direção dEle e obedecer, mesmo quando a minha razão, o meu conhecimento, a minha experiência humana me diz que é insensato. E quando eu tenho fé, eu agrado a Deus e eu vivo o extraordinário. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.